No programa de hoje você aprendeu muitas coisas importantes sobre o perdão. Conheceu algumas histórias, viu o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Aprendeu um pouco mais sobre a importância de perdoar. Mas eu quero compartilhar também um pouco mais com você sobre o que a Bíblia diz a respeito do perdão. A Bíblia tem muitos ensinamentos. Na Bíblia, de capa a capa, nós podemos aprender e entender um pouco mais sobre o perdão. Nós estamos num lugar muito lindo aqui em Belo Horizonte, de onde nós podemos ver a cidade praticamente inteira. E eu fico olhando esses prédios, tantas famílias, tantas pessoas, que muitas vezes estão aqui até nos prédios luxuosos que nós temos aqui embaixo de nós, casas maravilhosas do outro lado, mansões, ou mesmo em casas simples. Muitas vezes nesses lugares moram famílias que poderiam ter uma vida bem diferente. Poderia estar com uma vida bem melhor, muito mais feliz, mas não estão, porque algo pode ter acontecido e o perdão não foi liberado. Não houve o perdão, não houve o conserto. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes também por orgulho. O que os conselhos das pessoas chegam quando alguém é traído, por exemplo, uma mulher é traída pelo marido ou vice-versa, os conselhos são todos, que isso, faz a mesma coisa, paga com a mesma moeda. Ou você não tem obrigação de receber o seu filho de volta em casa depois de tudo que ele te fez. Ou a sua cunhada, a sua sogra, os seus pais. Em todos os nossos relacionamentos profissionais, no trabalho, em todos os lugares nós passamos por momentos difíceis. Passamos por desafios, muitas vezes somos afrontados, muitas vezes somos questionados, somos julgados. Muitas vezes as pessoas podem falar mal de nós, levantar calúnias contra nós ou fazer coisas piores ainda. Podemos ser traídos numa sociedade, num relacionamento conjugal. E são tantas as situações que podem trazer ao nosso coração esse peso da falta de perdão, da mágoa, da raiva, da dor. São feridas que jamais serão cicatrizadas, jamais receberão a cura se não houver o perdão. O perdão é um remédio. O perdão são remédios que Deus providenciou para fechar essas feridas. Eu tenho uma cicatriz na minha mão de uma queimadura que eu queimei há alguns anos. E hoje eu posso ver essa queimadura, essa marca, eu posso me lembrar do dia em que eu queimei a mão, que não tem como me esquecer, mas eu não sinto mais dor. Essa é a diferença de quando há cura a uma ferida. Você não vai se esquecer do que aconteceu, não vai te dar uma amnésia, não vai apagar da sua memória o que você passou. Mas você vai se lembrar, mas não vai se sentir dor, não vai sentir mais dor. Você não vai se sentir ferido, ofendido, como quando não há cura. Márcia, mas eu não quero perdoar. É muito difícil perdoar, você não sabe o que eu passei. Muitas pessoas falam isso para mim, E realmente existem situações que você fala, meu Deus, como perdoar, por exemplo, alguém que assassinou um ente querido. Como acontece tanto no Brasil, de um jovem ou uma pessoa que sai bêbada e bate o carro e mata aquelas outras pessoas que não tinham nada a ver com isso. Como perdoar essa pessoa que foi tão inconsequente, tão irresponsável, que tirou a vida de uma pessoa que eu amo, de uma pessoa tão importante para mim? Realmente, não tem como de nós mesmos conseguirmos perdoar. Nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos que Deus nos ajude. A primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração. É falar, Deus, me ajuda. Eu não consigo sozinho. E esperar querer perdoar, nós nunca vamos querer. Porque nós somos humanos. E a nossa carne, ela vai querer sempre ao contrário. Ela vai querer se vingar ou ela vai querer desejar até o mal para o outro. Ele vai pagar por aquilo que ele fez. É claro que na justiça, na lei dos homens, as pessoas têm que realmente pagar, sofrer as consequências das atitudes que elas tiveram. Mas nós não devemos desejar isso para ninguém. Agora, esse coração que vai perdoar, que vai desejar até o bem para outra pessoa, que a outra pessoa mude, que a outra pessoa tenha um relacionamento com Deus, para que ela veja as coisas de uma maneira diferente, só pelo amor de Deus. Jesus, ele nos ensinou tantas coisas sobre o perdão. A oração do Pai Nosso é muito conhecida, você deve saber de cor.
Talvez desde pequeno você faça essa oração aí na sua comunidade, ou na igreja que você vai, seja ela qual for, na sua família, nos momentos, né? Final de ano, você vai comer aquela ceia maravilhosa, lotada de coisas gostosas. As pessoas, mesmo que não sejam religiosas, elas dão as mãos e fazem oração. Os jogadores de futebol, antes das partidas, eles dão as mãos e fazem oração do Pai Nosso. Mas o próprio Jesus disse que a gente não precisa ficar repetindo orações para a gente ser ouvido, de jeito nenhum. É só abrir seu coração e falar com Deus aquilo que você sente. Quando Jesus deixou para a gente a oração do Pai Nosso, não foi para que a gente a repetisse como um papagaio, sem saber o que a gente está falando. Não foi para que a gente repetisse todas as vezes que a gente for à igreja, ou tiver uma reunião na nossa casa, ou tiver um jogo, ou tiver uma situação que a gente precisa que Deus nos ajude. Jesus estava nos ensinando princípios. E alguns princípios, e os princípios que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso são fundamentais para a nossa vida. Eu não vou falar a oração toda porque eu não tenho tempo, eu quero pular e chegar nessa parte que Jesus diz: Pai, perdoa os nossos pecados, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus está deixando claro nessa oração do Pai Nosso que nós estamos pedindo para Deus, nosso Pai, nos perdoar da mesma maneira que nós perdoamos. Ou seja, se eu não perdoo o meu irmão, o meu próximo, que me magoou, que me feriu, que me ofendeu, que me traiu, Deus também não vai me perdoar. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 59, que Deus, Ele está com os ouvidos atentos, Ele não está com as mãos dele encolhidas para nos abençoar, e nem surdo para não nos ouvir. Não, Ele não está. Ele nos ouve, mas a Bíblia diz ali que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Sabe por quê? Porque Deus é santo, Ele não pecou e Ele não tem relacionamento com o pecado. Por isso, quando nós estamos em pecado, seja ele qual for, nosso relacionamento com Deus está quebrado. Nós precisamos, então, pedir o perdão de Deus. Deus, me perdoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei, eu pequei, me perdoa. Mas Deus não vai nos perdoar se nós não perdoarmos o nosso próximo, aquele que nos feriu. Jesus conta uma história muito interessante. Ele diz que havia um homem que devia um dinheiro para um outro homem. E aquele homem implorou o perdão daquela dívida. Ele implorou, ele disse: olha, eu não tenho como te pagar. Eu não tenho como te pagar. Ele devia muito dinheiro para aquele homem, devia uma fortuna. Ele falou: olha, se eu vender minha mulher, meus filhos, eu nunca vou ter como te pagar. E aquele homem teve misericórdia e perdoou a dívida que aquele outro tinha com ele. Aí ele saiu, aquele que foi perdoado, ele saiu e logo se encontrou com um outro, um terceiro, que lhe devia uma quantia muito pequena em relação àquela que ele recebeu o perdão. E ele foi e cobrou aquela quantia, cobrou aquela dívida e disse: você tem que me pagar, você tem que me pagar essa dívida, que era muito pequena, perto da que ele devia ao homem que lhe perdoou. E aí o outro que ficou sabendo disse: como é que é? Eu perdoei a você uma quantia enorme e você não quer perdoar essa pequenininha? Agora eu vou te cobrar o que você me deve. Sabe, Jesus está querendo nos ensinar que quando Ele se entregou na cruz do Calvário por nós, por mim e por você, Ele estava nos perdoando a maior dívida de todas. Porque a Bíblia diz que o salário, o pagamento pelo pecado é a morte. Nós é que deveríamos morrer. Mas Ele assumiu o nosso lugar, Ele assumiu a nossa dívida e Ele pagou a nossa dívida por nós. É a maior dívida de todas. Se Ele nos perdoou essa dívida tão grande, por que nós não vamos perdoar aquilo que o outro nos fez? Porque qualquer ofensa, qualquer mágoa, qualquer dor, por maior que nos pareça aos nossos olhos, não é maior e não chega perto da dívida que nós recebemos o perdão de Deus. Precisamos perdoar. Efésios 4:32 diz: olha, você tem que amar o outro, você tem que perdoar uns aos outros. E logo depois, no primeiro versículo do capítulo 5, diz: você tem que amar e ser imitador de Deus. Sabe, nós temos que imitar a Deus em tudo o que Ele faz.
E Deus, Ele nos ama, Ele nos perdoa. É muito difícil, a Bíblia diz que nós ficamos aprisionados quando nós não perdoamos. É um peso, sabe? Aquela figura da pessoa que carrega, o presidiário que carrega um chumbo, um peso nos pés, e ele arrasta aquele peso. Ele não consegue andar, a sua vida não flui se você não perdoar. Você não consegue fluir em nenhuma área da sua vida, ou flui em uma, não flui em outra. Alguma coisa está presa, porque você precisa liberar o perdão. Pedir para que Deus quebre esse orgulho, tire esse orgulho. Muitas vezes você acha que você vai se humilhar. Nossa, mas eu vou me humilhar. Aquela pessoa vai se sentir superior a mim porque eu vou pedir perdão a ela e eu não admito isso. A Bíblia diz, como eu já disse no princípio do programa, que aquele que se humilha será exaltado. Por isso, pode parecer uma humilhação, mas é isso que Deus quer de mim e de você. Foi isso que Jesus fez, Ele se humilhou. Ele deixou de ser Deus e assumiu uma forma de homem, veio aqui na terra por mim e por você. Por isso nós temos que fazer a mesma coisa. Muito menos ainda, muito menos difícil, que é abrir mão e dizer, Deus, pelo menos me ajude. Deus, me ajude, eu preciso perdoar, eu preciso ficar livre, tirar esse peso, essa culpa. E também pedir perdão quando você reconhecer o erro. Todos nós erramos, mas não podemos nunca achar que não erramos, sempre justificar o nosso erro. Não, mas eu errei, mas o outro fez isso. Ah, eu errei, mas o outro fez aquilo. Não, assuma que você errou, reconheça seu erro e pare e fala, meu Deus, eu errei realmente, então procure aquela pessoa contra quem você errou e conserte. Fala, eu quero que você me perdoe, eu preciso do seu perdão. Eu tenho certeza absoluta que Deus falou ao seu coração através do programa de hoje, mas não fique só na teoria ou só na mente. Deixe que isso entre no seu coração e que você leve para a prática. Termine esse ano livre, termine esse ano diante de Deus com sua liberdade. Você vai ver que no próximo ano você vai ter um ano maravilhoso, um ano que vai fluir, que vai ser abençoado, vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Um grande beijo para você, que Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo e sempre feliz. Tchau, até lá.